A gente volta agora para a gente falar de um assunto que eu tenho certeza que você pediu, todo mundo pediu. Aproveita para chamar as pessoas, aproveita para chamar que a gente vai falar agora de Luiz Miranda. Mas assim, manda a sua mensagem. Se você, na realidade, a gente queria que você participe e a gente está aqui para ajudar você. Se você tem uma história a respeito do Luiz, que você foi vítima, manda para a gente a sua notícia, a sua história, o que você tem para falar. Vamos conversar, eu acho que chegou a hora da gente mostrar exatamente, porque me parece que começa uma movimentação de justiça na realidade. A gente espera, tá certo que muita gente fez coisa errada com ele e sabia que estava fazendo coisa errada, mas tem muita gente que foi ludibriada, né? Então é bom a gente prestar atenção e saber do que a gente está falando e sobre o que a gente está falando, né? Olha só, foi pro ar uma matéria sobre uma empresária do Piauí que perdeu tudo. Ela simplesmente perdeu R$900 mil nas mãos do Luiz Miranda por conta de uma franquia da Fitcorp. A Fitcorp, para quem não sabe, é a empresa de estética, né, do Luiz Miranda, que me parece que, né, então. E aí é o seguinte, ela conta tudo o que aconteceu. Não são só as 25 vítimas que o Fantástico conheceu. As 11 que falaram, os 2 que colocaram a cara, inclusive o Sandro quer conversar comigo e eu vou trazer o Sandro para conversar comigo. Vou botar o Sandro ao vivo aqui nesse telão aqui, ó. Tá? O Sandro vai conversar comigo e vai dar a versão dele também pra gente aqui. Ah, Paulo, mas você agora vai começar batendo... Ninguém tá batendo em ninguém, a gente tá mostrando os fatos. E o espaço, como sempre, foi aberto pro Luiz, quando inclusive eu tava na outra emissora, ele veio e ficou 1h20 comigo ao vivo. Respondeu a maioria das perguntas do jeito dele, né? Mas ele teve o espaço dele para responder. Inclusive foi a primeira vez que ele admitiu que ele não tinha green card. Foi no meu programa. Então é isso. Vamos fazer o seguinte, você vai acompanhar comigo essa reportagem da Solange Souza, lá da Rede Meio Norte, e você vai ver que absurdo, que situação dessa senhora que perdeu tudo. Pode colocar no ar, vamos lá. A empresária prefere não ser identificada e nesta entrevista exclusiva conta detalhes do processo de implantação de uma clínica de estética em Teresina. A franquia pertence ao deputado federal Luiz Cláudio Miranda, do Democratas do Distrito Federal, investigado pela polícia por supostos golpes contra empresários e investidores no país. Ele criou um modelo de negócio, né, de uma franquia perfeita, que tudo era muito bom. E aí a gente assinou o contrato, pagamos a taxa de franquia, fomos cumprindo tudo que foi assinado no contrato, a nossa parte a gente foi cumprindo tudo. Então a gente fez um contrato que a gente entraria com a linha branca, que a gente chama, uma linha mais barata no maquinário, e a franquia entraria com toda a linha marrom. Um atendimento diferenciado que aqui em Teresina na época não tinha. A empresária foi até Brasília e conheceu o que ela considera uma estrutura fictícia para enganar franqueados. A gente conheceu uma mega estrutura que ele montou de fachada, num prédio muito grande, em frente ao Hospital de Base de Brasília. Eram vários andares onde ele montava essa estrutura para receber os futuros franqueados. Essa estrutura só funcionava quando ele recebia os franqueados. Ele contratava uma equipe lá, um pessoal, e botava as máquinas para funcionar e botava gente para ser atendido para a gente ver. Só que até aí a gente não sabia de nada, a gente achava que realmente aquela clínica funcionava. O deputado teria se hospedado na casa da família em Teresina para conhecer o prédio da clínica, que precisava seguir um padrão. Só para reformar o imóvel e equipar a clínica, o investimento foi de R$300 mil. Foi tudo muito bem calculado o que ele fazia. Então ele veio aqui para Teresina, ele ficou na minha casa, ele se hospedou 4 dias na minha casa. Aí ele conheceu o prédio, conheceu Teresina, andamos, ele teve no meu contador aqui em Teresina. E ele passou 4 dias aqui, assim, enganando a gente, terminando de enganar a gente. Quando é que a senhora percebeu que a senhora tinha caído num golpe? Olha, durante o ano já funcionou com muita dificuldade, a gente já não trabalhou mais com essa linha marrom, mas aí nós começamos, aí ele disse assim, tá na hora de vocês começarem a entrar com a cirurgia plástica. Aí tudo bem, pois vamos para a cirurgia plástica. Aí nós contratamos um médico de fora, de Fortaleza, um cirurgião plástico. Ele instalou nos nossos computadores um programa que toda a nossa negociação, nosso financiamento, essa cirurgia era financiada em 24, 36,
tempo que o cliente quisesse. Quer dizer, era uma oportunidade para todo mundo fazer uma cirurgia plástica aqui no Piauí. Aí a gente fez esse contrato, instalou esse programa. Tudo que a gente fazia caía lá nos computadores dele. A gente recebia do cliente 20 cheques, 25 cheques, do jeito que quisesse, e a gente mandava esse cheque para Brasília. Só que ele tirava para mandar tirar parte da franquia e mandar a nossa. Ele não mandava. Nós ainda chegamos a fazer 6 cirurgias plásticas, em média de 40, 50 mil cada uma, e ele não mandou a nossa parte. O deputado federal Luiz Cláudio Miranda é acusado pela polícia de aplicar golpes milionários em empresários no país que teriam investido na franquia Fit Corpus, uma clínica de estética criada pelo deputado em 2008. No Piauí, a empresária vítima do golpe afirma que teve um prejuízo estimado em quase R$900 mil. A clínica foi inaugurada em 2010, funcionou por um ano, sem os equipamentos exigidos pela própria franquia, que nunca teriam chegado ao Piauí. Para quitar as dívidas, a família da empresária precisou vender a própria casa. É a pior sensação que você pode existir. É uma sensação de revolta, de raiva, de incompetência. Todos os sentimentos ruins você tem, né? Assim, eu recebi muita culpa, minha família me culpou, porque nós perdemos tudo. Nós perdemos a nossa casa de morada. A empresária foi alertada pelo próprio contador de que havia algo de errado nos contratos. Ela diz que chegou a ser ameaçada pelo deputado. Durante esse ano, a gente ainda pagava os royalties da franquia. Quando eu falei, bom, eu não vou mais pagar, ele me ameaçou. Ele falou, eu vou entrar na sua clínica, eu vou aí pegar suas máquinas. Ele me ligou, eu falei, pode vir, venha. Eu já registrei um BO contra você. Aqui não é Brasília. Pode vir que a polícia está lhe esperando. Ele não veio, mas ele me ameaçou. Ele é muito esperto. Ele é um bandido profissional, ele é muito esperto. De não ter o que fazer, de você ir para a justiça e a justiça não encontra o cara. A justiça não fez nada. A polícia não fez nada. Então, é a sensação de impotência mesmo. Segundo a polícia, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda responde a pelo menos 26 ações na justiça, processos de franqueados, sócios, pacientes e ex-funcionários. Você pensar, meu Deus, como que eu fui cair nessa, né? E assim, e o pior momento também para mim foi quando ele foi eleito, deputado federal, representar o povo. Falei, gente, não tem mais o que se fazer num país desse, onde se pega um bandido e elege deputado federal para representar o povo. Como nós acabamos de ver na reportagem, a empresária afirma que, embora tenha denunciado o caso à polícia, o processo seguiu, mas a justiça não conseguia notificar o deputado, não conseguia localizar a empresa, a sede da franquia Fit Corpus. De acordo com a polícia, Amadeu, já está anexado ao processo um áudio atribuído ao deputado em que ele afirmaria como ocorreria todo esse processo. Vamos ouvir. De acordo com as investigações da polícia, em 2013, durante uma reunião com funcionários, o deputado Luiz Miranda teria contado a estratégia para conseguir nunca ser intimado pela justiça. Queria ludibriar, fraudar o sistema jurídico para a gente ganhar fôlego, para poder criar metodologias para ganhar dinheiro. E eu comecei a ver os resultados dos processos, quando o oficial de justiça voltava dizendo assim, não, Fit Corpus Clínica de Estética não é lá. A decisão do juiz era assim, bom, se não é lá, perguntava para outra parte. Onde é? Outra parte. Mas é lá. Não. Uma pessoa que tem fé pública, que é o Oficial de Justiça, foi lá e disse que não é lá. Lá tem outra empresa, que te cobra assessoria e serviço limitada, que é uma franqueadora. É imoral, mas é um jogo que depois aí vai do meu bom senso, vai da minha decência de decidir o seguinte, essa pessoa merece receber, essa não. Essa aqui era sacanagem, essa daqui eu devo de verdade. Mas na justiça, a justiça não pode fazer nada. Ela trava, se ela não acha a empresa. O que a gente fala numa hora dessas, hein? Eu queria saber o que a gente diz numa hora dessas. A empresária tinha tudo, tinha um dinheiro para investir, a família disse que a culpa toda foi dela, que ela acreditou. O cara foi passar dias na casa dela lá no Piauí. É uma tremenda cara de pau. Eu realmente não sei. Eu espero que a justiça seja feita. O gabinete do deputado Luiz Miranda diz que tudo isso é mentira, que nada disso é verdade e que ele está fazendo um plano de pagamento a longo prazo
de algumas pessoas. Ele diz que, na realidade, ele não tem nenhum tipo de processo nos Estados Unidos, né? Enfim, a gente vai mostrar as coisas. O Democratas, se sentindo extremamente incomodado por conta das inúmeras denúncias contra o deputado do Democratas, Luiz Miranda, disse que vai avaliar, mas até agora ninguém protocolou absolutamente nada contra o Luiz Miranda dentro do partido. Não existe absolutamente nada protocolado dentro do partido contra o Luiz Miranda. Existe sim um processo de cassação por conta das contas dele que não foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Ele tem essa dívida, tem outra dívida que ele foi condenado e me parece que ele está apelando e por isso ele não entregou o passaporte dele, como muitos já disseram que ele já teria entregue. Até quando vai ser isso aí? A gente vai acompanhar essa novela e você vai ficar ligado aqui na USBR News, porque é assim que tem que ser. A gente está aqui para trazer da notícia e da informação a verdade e está aberto sim o espaço para que o Luiz, se ele quiser dar a versão dele aqui, não tem edição, a gente vai colocar no ar, a gente pode falar, conversar a respeito. E eu sei que ele normalmente tem a melhor defesa é o ataque, não tenho medo algum. Se ele quiser falar com a gente, pode entrar em contato através da usbrasiltv.com e está aberto o espaço para ele falar aqui também e dar a versão dele. É assim que tem que ser, a gente ouve todos os lados, né? Eu duvido que ele queira aparecer, mas se ele quiser, ok, tá aberto o espaço para ele. Priscila Elias, como esse cara conseguiu ser eleito com tanto vídeo na internet desmascarando esse cara de pau? O Júnior Vale, como a senhora da entrevista mesmo disse, um ladrão profissional. E a Kelly Terra, sobre o deputado federal Luiz Miranda, mereceu ter os bens bloqueados pela justiça. Existe sim agora um bloqueio que a gente que ficou agora de 30% do valor do salário dele também, para pagar a dívida, enfim. A gente vai dar uma levantada ainda mais nessa história, porque conforme a gente vai levantando, né, é aquela história, quanto mais mexe, mais fede. Então, tem muita coisa no tapete aí embaixo para a gente mexer. E eu acho que tem que ser assim mesmo.